Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Bomba! É isso mesmo, prometemos e estamos cumprindo. Esperamos o jogo contra o Botafogo. E agora a gente vai revelar aquilo que a gente sabe. Chelsea quer a contratação do atacante Pedro do Flamengo já para o Mundial de Clubes. A gente vai explicar detalhadamente para vocês tudo que envolve essa negociação e o jogador está em conformidade com essa situação toda. Deseja uma saída do Flamengo. Pelo que a gente apurou, nada contra o Felipe Luiz, nada contra o clube, mas sim por uma questão profissional. Enfim, pelo menos uma notícia boa. Nicolas de la Cruz, que saiu com uma entorse no joelho no jogo de ontem, os exames ficaram prontos, exame de ressonância magnética, e foi descartada uma lesão que precisasse de um procedimento cirúrgico. Isso eu posso garantir a vocês que era uma preocupação enorme do departamento médico do Flamengo por conta dos primeiros exames clínicos, do inchaço no local, logo após, da rigidez local para poder flexibilizar a perna. Isso foi um alívio. Mas o jogador vai ficar fora por um tempo indeterminado. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Fica ligado, porque você vai saber de todos os detalhes sobre essa possível saída do atacante Pedro do Flamengo indo jogar no futebol inglês. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Galera, o momento que o Flamengo vive é um momento terrível. É um momento técnico ruim, individual dos jogadores. É uma Arrascaeta dependência. O Flamengo depende da genialidade do Arrascaeta, mas principalmente dos lampejos também, porque o Arrascaeta não consegue ter uma intensidade durante os 90 minutos. E muito menos jogando quarta e domingo. Ou seja, filme repetido. Tudo o que aconteceu em 2024, a gente vê repetir-se em 2025, como se isso não fosse uma novidade para a atual gestão, que fazia parte da gestão anterior e viu de perto tudo acontecer no ano passado. Se botar no ano passado, no ano retrasado também, que a gente não ganhou nada. E vivemos um momento de total instabilidade com um treinador que é muito promissor, um treinador que eu particularmente gosto muito, é ídolo do clube, mas é inexperiente diante de uma situação como essa. E pior, tem gente puxando o tapete dele na cara dele. É bom o Felipe Luiz abrir o olho. Na verdade, não precisa abrir o olho, ele sabe. Além de tudo, estão puxando o tapete dele com o aval de gente grande dentro do clube. E quem acompanha o nosso canal sabe que o que está acontecendo não é novidade. O presidente atual do Flamengo, ele tinha como bandeira de campanha algumas situações para ganhar as eleições e que foram descobertas pelo presidente anterior, e por isso o Felipe Luiz foi promovido a técnico do Flamengo com um contrato de 1 ano e meio, quer dizer, um jogo político, e nós, torcedores, ficamos no meio dessa absurdo, dessa vergonha política do Flamengo, que afunda o Flamengo parecendo uma âncora jogando o clube cada vez mais para baixo.
Nós vamos debater detalhadamente na live de daqui a pouquinho esse momento, esse cenário atual do Flamengo, um momento político. Tem muitas coisas que vocês acabam não sabendo, que não chega, obviamente, que muita gente da imprensa sabe e que não fala, até porque quem frequenta os bastidores do Flamengo sofre uma pressão enorme. Você perde direitos a tudo se você falar, se você se manifestar, se você falar e criticar determinadas situações, então é complicado. Mas nós iremos debater na live de hoje e iremos falar tudo, porque a gente é tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. O momento não é bom, o Flamengo encara o Palmeiras com 2 desfalques já certos. Tem um jogo antes, né, cara, contra o Botafogo da Paraíba, mas sinceramente é um jogo onde o adversário é muito mais fraco, se bem que o momento do Flamengo também é terrível, e o Flamengo é sujeito a chuvas e trovoadas contra qualquer adversário, mas sim, é uma competição que a Copa do Brasil ela não atrai tanto para nós mais, a gente queria algo maior. O Flamengo deve passar pelo Botafogo da Paraíba. E claro que as atenções estão no jogo contra o Palmeiras, porque é uma final. Ele se tornou uma decisão para o Flamengo, um jogo de vida ou morte. O Flamengo se colocou numa condição onde, se perder para o Palmeiras, o Flamengo fica a 7 pontos do rival. Sendo que o rival tem vários desfalques também. As desculpas que estão sendo colocadas, elas são as mesmas desculpas de 2023, 2024, calendário, aquela balela toda que a gente está acostumado a ouvir. Só que o próprio Felipe Luiz ele se colocou numa sinuca de bico agora, numa enrascada. Por quê? O Flamengo joga na quarta-feira e a desculpa pela má apresentação contra o Botafogo, que é o fato do Botafogo ter tido um dia a mais para trabalhar, o Flamengo vai ter agora um dia a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras que pega um adversário muito mais difícil, que é um adversário de Série A, que é o Ceará, jogando na quinta-feira e depois enfrentando o Flamengo no domingo, 4 horas da tarde. Então, é muito mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. E o Felipe Luiz, quando ele coloca a culpa no calendário e dizendo que a atuação do Flamengo foi comprometida por conta disso, ele assume para si que o Flamengo contra o Palmeiras é favorito. Sem dúvida. Porque o Flamengo vai jogar na quarta, o Palmeiras na quinta, então o Palmeiras não vai conseguir ter a mesma performance contra o Flamengo do que tem nos outros jogos, porque sabemos que é uma tremenda de uma balela que não nos engana. O Flamengo tá mal fisicamente, se arrasta em campo, tecnicamente e principalmente coletivamente. Felipe Luiz, a coisa não dá boa para você. E eu gosto tanto de você, mas a gente está aqui para defender o Flamengo e falar as verdades. Você disse ontem na coletiva, e isso em várias perguntas, que o calendário foi o responsável pela má atuação do Flamengo. Será que vale só para o Flamengo? Parece que sim. Flamengo que tem um elenco desequilibrado, saem posições, jogadores titulares e os reservas são muito abaixo. Não terá De La Cruz e Wesley para essa decisão contra o Palmeiras. Os dois jogadores, por situações diferentes, o Wesley está suspenso com o 3º cartão amarelo e o De La Cruz contundido. Possivelmente não terá também o Pulgar e também não terá, certamente, o Gonzalo Plata. E agora a notícia é que é uma verdadeira bomba que a gente traz para vocês e que a gente já vinha dizendo que teríamos uma notícia que não era boa, uma notícia que iria cair como uma bomba no Flamengo, que é a tentativa do Chelsea em contratar o Pedro. E o desejo do Pedro sair do Flamengo, e algumas pessoas que a gente consultou garantem que o Pedro está insatisfeito, que o modelo de jogo do Felipe Luiz não o favorece, que isso pode prejudicar no desejo dele de disputar mais uma Copa do Mundo, e ele que trabalhou tanto para poder chegar a esse momento,
bem, e há um entendimento dele que ele está muito bem fisicamente. Ele não concorda com o Felipe Luiz, que diz que ele não encontra-se 100%, que ele está mal fisicamente. E existe uma outra corrente, e isso ligada ao jogador, que não é nada disso. Que a questão de uma possível saída do Pedro não é ligada diretamente ao Felipe Luiz, não é ligada diretamente ao Flamengo, à insatisfação, ao banco de reservas, à pouca minutagem que o jogador tem. Não. Seria apenas um desejo do jogador de jogar uma competição que todos sonham, que é a Premier League, e ser talvez uma última oportunidade que o jogador tem de disputar uma competição como essa, porque ele já tem 27 anos. É um time que, vamos dizer, de ponta, né? O Chelsea é um clube que há muito tempo não briga pelo título do campeonato inglês, mas vai passar por um processo de reformulação, com muito dinheiro para contratações, formaria a dupla de ataque com outro jogador brasileiro, e um jogador que possivelmente vai estar na Copa do Mundo também. Isso despertaria as atenções do novo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, que é o Estevão, né? Inclusive jogador que vai atuar contra o Flamengo. O jogador vai para o Chelsea já no meio do ano, e o Chelsea tem o desejo de ter um ataque brasileiro com Estevão e Pedro. O Chelsea está atrás de um camisa 9, e a primeira opção do clube inglês é a contratação do Pedro. Segundo a gente apurou, através do intermediário da negociação, um jogador que tem a procuração do Pedro para poder tratar da sua carreira, né, de negociações, prospectar o seu currículo, entre aspas, né, para o mercado europeu. Ele garante, inclusive esse procurador é o pai de um ex-jogador do Flamengo, um cara que hoje trabalha como empresário de jogador de futebol e que já tem esse trabalho próximo ao Pedro há algum tempo e já tentou levar o Pedro para a Premier League outras vezes. E, segundo ele, se não fosse a lesão do Pedro, ele já poderia ter saído há mais tempo. Só que não havia tido ainda uma procura de um clube de ponta. Seriam clubes de segunda linha, o Nottingham Forest, o próprio West Ham, clubes que não disputam o título. O Chelsea não. É um time que disputa Premier League e disputa Champions League. Possivelmente vai estar na próxima Champions. E aí é uma preocupação enorme. Esse empresário garante que o Chelsea tem o desejo de contar com o jogador já para o Mundial de Clubes. E aí está o entrave na negociação. O Chelsea não apresentou ainda nenhum tipo de proposta para o Flamengo. Nenhum tipo. A gente já consultou pessoas do Flamengo e bate com a informação que temos. Mas o Flamengo já está ciente que proposta virá para o Pedro. E a proposta do Chelsea. O Flamengo não abre mão de o jogador sair somente na segunda janela. Ou seja, quer contar com o jogador no Mundial de Clubes. E o Chelsea quer o jogador já nessa primeira janela, ou seja, já na janela do dia 2 ao dia 10, janela do Mundial de Clubes. Esse é o entrave que pode ajudar o Flamengo, inclusive. Porque se o Flamengo não aceita, bate o pé, e o Chelsea quer a negociação de imediato, isso pode fazer com que o jogador fique. Seria excelente para nós. No entanto, sinceramente, ao que parece, o Flamengo não está disposto a segurar tanto assim o Pedro, só quer adiar para uma segunda janela, né, que é a janela que vai de julho a iníciozinho de setembro, e o Chelsea quer bastante o jogador. E o jogador quer também jogar na Premier League. Eu não estou aqui para condenar, criticar o Pedro, muito pelo contrário, dizer que ele está arrumando tumulto, porque está na reserva do Flamengo. Eu entendo os motivos profissionais de cada um, mas a gente está aqui sim para poder defender os interesses do Flamengo. Aí vocês vão falar, mas aí tem o Cristiano Ronaldo que o Flamengo procurou. Gente, não há procura do Flamengo por Cristiano Ronaldo.
Existe realmente um clube brasileiro que está conversando com o Cristiano Ronaldo, com os empresários do Cristiano Ronaldo, mas esse clube não é o Flamengo. Infelizmente. Está arriscado a gente ver um clube brasileiro, um clube rival, ter contratações de ponta e o Flamengo ter aí outras opções, enfim, né? Eu queria entender, sinceramente, o que passa na cabeça da diretoria do Flamengo, que ontem, na transmissão, foi dito claramente que o Alcaraz, segundo a diretoria do Flamengo, foi um erro de avaliação da diretoria anterior. Mas eu queria que esses mesmos que dizem isso dissessem se a contratação do Juninho por 6 milhões de euros também não foi um erro de avaliação da diretoria atual. Será que foi correta a contratação? Enfim, queria que vocês respondessem, porque se Pedro sai do Flamengo, o que tem é o Juninho. Enfim, deixe o seu like, vem com a gente para a nossa live de mais tarde, queremos debater esse e outros assuntos. Um grande abraço, saudações rubro-negras.